Muito bem, dando início então ao OAB-DCcast, o podcast da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu sou Walter Souza, seu apresentador. Esta mesa está composta pela Comissão de Integração Acadêmica da OAB-DC e a Universidade Estácio de Sá. Antes de mais nada, eu quero te convidar a participar conosco, a compartilhar, a divulgar esse canal. Convide seus amigos, impulsione este conteúdo. É extremamente relevante para você, para toda a sua família, para a nossa comunidade de Duque de Caxias, ok? O tema de hoje, extremamente importante, são os principais pontos e o impacto da reforma trabalhista para o profissional da advocacia. Participando aqui desta mesa, nós temos a doutora Cristiane Vilar. Ela é advogada, atua em Direito Imobiliário, também é presidente da Comissão de Integração Acadêmica da Universidade Estácio. Doutora Elizabeth Nascimento, advogada pós-graduada em Direito do Trabalho pela Universidade Cândido Mendes e presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB de Duque de Caxias. Também convidada nós temos a doutora Catiane Mello, mestre em Direito e coordenadora do NPJ e professora da Universidade Estácio de Sá. Muito bem, todas devidamente apresentados, os microfones estão abertos para as primeiras considerações. Ok? Vamos ter um bate-papo bastante informal. Eu gostaria que a doutora Elizabeth Nascimento abrisse, dando suas considerações iniciais. Boa noite a todos. Primeiramente, é um prazer estar aqui participando desse podcast sobre esse assunto muito bacana. Agradeço o Walter, que está aqui nos recebendo, doutora Cristiane Vilar, pelo convite, doutora Catiane, é um prazer estar aqui. E um tema maravilhoso, né, que nós vamos falar 5 anos após a reforma trabalhista e falar sobre os impactos para o profissional da advocacia. E eu trouxe aqui alguns tópicos que eu acho muito interessante falar e muito importante. O primeiro que eu já começo a falar, que para a advocacia é um tema muito importante, que são os honorários de sucumbência, né? Os honorários de sucumbência, que na lei anterior não havia previsão para todos os advogados, apenas os advogados de sindicato, Walter, que teria direito ali a receber os honorários de sucumbência, né? Então isso eu considero que foi uma grande vitória para a advocacia, né? Que foi a introdução desse artigo prevendo a condenação de honorários de sucumbência para todos os advogados, né? Embora ainda, né, desfavoravelmente, que no CPC nós temos lá o percentual entre 10% e 20%, e na reforma passou a prever os honorários entre 5% a 15%, né, de honorários de sucumbência. Os honorários de sucumbência, Walter, é os honorários que você recebe quando você é vitorioso numa ação. Certo. Então, a parte que perdeu aquele processo é condenada a pagar a parte vencedora. Esses honorários que vão ser arbitrados pelo magistrado de acordo com alguns critérios que ele coloca ali. E aí ele vai arbitrar entre 5% e 15%. Então, assim, eu entendo que para a advocacia trabalhista foi uma grande vitória, né, essa introdução desse artigo, prevendo essa condenação nos honorários de sucumbência. Em contrapartida, né, o texto inicial da reforma trabalhista, ele colocou a condenação dos honorários de sucumbência ainda que a parte fosse beneficiária da gratuidade de justiça. Então, isso aí foi um grande erro, né, da reforma, porque ela acabou por privar o cidadão do acesso à justiça. Porque como uma pessoa que ela é beneficiária da gratuidade de justiça, ela vai pagar honorários para outra parte, né, doutora Catiane? Né? Então, ela acabou por privar o acesso à justiça. E isso foi um impacto realmente desfavorável para a advocacia. Né? Nós temos que, quando da reforma trabalhista, houve uma queda considerável na interposição de ações judiciais, porque o profissional da advocacia ele ficou realmente com receio. Como que eu vou entrar com uma ação e colocar em risco, né, o meu cliente de perder aquele processo e ainda ter que pagar honorários para outra parte?
Então, assim, eu tiro alguns pontos dessa situação, né? Enquanto isso foi realmente inconstitucional, você atribuir a parte que é beneficiária da gratuidade de justiça a pagar honorários caso ela perca o processo, quer dizer, dificultando o acesso à justiça, ela trouxe uma reflexão para a advocacia no meu modo de ver. Porque você vê que hoje, após a reforma, a advocacia passou a ter mais critério também na hora de propor uma ação judicial, né? Então, antes eu via muito que a Justiça do Trabalho era assim, a pessoa entrava com um processo, se colar, colou, muitas vezes com verbas pagas, e aí ali, às vezes muitos magistrados até tentavam ali fazer um acordo, vamos fazer um acordo mínimo para poder tentar, aí você falava assim, não, mas você está comprovando ali que já pagou tudo, que a parte não tem direito, como que eu vou fazer um acordo nesse processo? E não havia também nenhuma sanção, então eu acho que isso também trouxe uma reflexão para a advocacia, para que a gente só vá à justiça quando realmente você tiver uma análise mais criteriosa daquilo que o seu cliente tem direito. Deixar a doutora Catiane falar um pouquinho, que eu já falei demais. Tudo bem? Olá, pessoal. É um grande prazer estar participando. Espero agregar o conhecimento de vocês com a minha opinião. Lógico que aqui é um bate-papo informal e o nosso objetivo é trazer conhecimento e levantar os pontos mais importantes para ajudar principalmente os novos profissionais da advocacia e os profissionais que também estão atuando e têm algum tipo de dúvida sobre a reforma trabalhista. A reforma trabalhista impactou todos os profissionais, tanto os novos quanto os antigos, porque foram alterados basicamente 100 pontos, né? Dentro de trabalho, direito do trabalho e direito processual. Vou cumprimentar os colegas. Eu, no que tange aos honorários advocatícios e sucumbenciais, posso ter um posicionamento de repente um pouco diferenciado, mas eu acho que foi um grande avanço quando o artigo 791-A foi incluído no nosso ordenamento jurídico. Eu vi como um grande avanço, porque o advogado é indispensável para a administração da justiça e a única área que não tinha a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais era trabalhista, somente para o sindicato, como a doutora falou, na súmula 219 do TST 229. E quando o artigo 791-A ingressou no nosso ordenamento jurídico, eu vi como algo positivo, porque os advogados teriam mais cuidado ao elaborar uma petição inicial e ao realizar os pedidos. A gente via muito na prática trabalhista os advogados requerendo para o autor, para o reclamante, para a pessoa que busca o Poder Judiciário, direitos que ela não comprovava. E incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito. O 818, inclusive, da CLT foi incluído com a reforma trabalhista. É um texto que copiou do CPC praticamente. Nós temos uma cópia integral do CPC que também diz isso. Mas se o advogado ele só coloca o que ele consegue comprovar de uma certa forma, os honorários advocatícios sucumbenciais não seria algo prejudicial para o empregado, mesmo levando em consideração sua hipossuficiência, porque ele teria grande probabilidade de vencer. Então, eu acho que a Justiça do Trabalho, no início, ficou mais organizada com a condenação dos honorários advocatícios sucumbenciais, porque o advogado teve cuidado ao colocar os pedidos. Ele só colocava os pedidos que ele realmente conseguiria comprovar, tanto com prova documental ou testemunhal, até mesmo pericial. A Justiça do Trabalho é uma justiça que ela é muito ligada à comprovação dos fatos. Nós temos aí o princípio da primazia da realidade, o princípio da verdade real, que os fatos valem mais do que os documentos, a verdade real. Então, eu não consigo comprovar com o documento, mas eu vou levar a testemunha, eu tinha o cuidado dessa testemunha ter que comparecer, ou seja, fazer aquele envio de AR, aquela notificação para poder ter a prova de que eu a convidei, mesmo às vezes não tendo necessidade pela natureza do rito ordinário. Mas na prática é bom quando aquela testemunha é muito importante a gente enviar uma cartinha, enviar um telegrama, enviar um AR para poder chegar na audiência. WhatsApp, né? O juiz simplesmente pedir uma comprovação e a gente ter, porque mesmo sendo rito
sumaríssimo, a gente sabe que tem que ter a carta convite, mas o rito ordinário não necessariamente precisa. Mas eu acho que o cuidado do advogado ficou maior. Eu percebi que assim, muitas pessoas que não eram da área trabalhista saíram da área trabalhista e deram oportunidade para aqueles que realmente entendiam da área. Eu não acho que faltou cliente para mim, muito pelo contrário, eu acho que nós tivemos uma procura maior, porque quem não era saiu. Muitos advogados que não eram da área, criminalista, civilista, vou para trabalhista porque lá eu peço tudo, porque se perder não tem consequência. E aí eu senti uma maior organização. E eu também penso no princípio da isonomia. Eu não posso tratar o advogado da empresa diferente do advogado do autor. Porque se o advogado do autor vai ganhar honorários sucumbenciais, porque a empresa, na maioria das vezes é a empresa que está no polo, né, passivo, que está como réu, e ela tem um poder econômico para pagar honorários, então só advogado de autor vai ganhar honorários? Advogado de empresa nunca vai ganhar honorários? Eu que advogo para a empresa, eu nunca vou ganhar honorários? Então assim, nós tivemos, a reforma trabalhista pensou no advogado. Ela pensou na isonomia para os advogados. Ela pensou que o advogado é indispensável para a administração da justiça e que os honorários advocatícios sucumbenciais têm natureza salarial. Assim como o contratual. Walter, se você me procura e fala, Catiane, quanto que você me cobra para poder entrar com o divórcio? Isso é honorários contratuais. Certo. Mas quando eu venço sua ação, eu tenho direito aos honorários sucumbenciais por eu ser uma boa advogada, por eu ter trabalhado bem. E justo. E aí, quando eu vi o artigo 791A, muitos levaram, né, trouxeram esse ponto à tona. Ah, mas e o empregado, sendo hipossuficiente, vai ser condenado a pagar honorários? E o legislador teve cuidado com isso. O que o legislador disse? Se você é hipossuficiente, você não tem condição de arcar com esses honorários, você não precisa pagar agora. Mas a advogada que venceu o processo, ela pode te procurar ainda por 2 anos, ela pode te executar por 2 anos, tomando ciência que a sua situação financeira melhorou. Então, ou seja, o artigo 791A, ele condenou, mas não ratificou que a pessoa seria condenada. Ele disse que se você não tivesse condições, você poderia sofrer a execução desses honorários por um período de 2 anos. Cessado 2 anos, você não era mais executado. Caducava. Isso aí, praticamente é isso. No termo leigo é isso, caducava. Então assim, gente, eu sou advogada. O advogado que levanta a bandeira falando que é contra honorários advocatícios sucumbenciais, ele é contra o seu salário. O nosso salário se chama honorários. Assim como o do magistrado, né, se chama subsídio. Eu tenho os honorários, que é o meu salário, que é o meu sustento. Se eu levantar a bandeira que só advogado de empregado ganha honorários, eu estou indo contra a minha profissão. É o meu entendimento. E o STF veio, né, julgou ali a inconstitucionalidade parcial do artigo 791A e entendeu que só vai receber honorários o advogado, inicialmente o advogado de autor, de reclamante, de operário, de trabalhador, de empregado. Que o advogado de empresa, de polo passivo, de empregador, ele em regra não receberá honorários, porque a maioria dessas pessoas que provocam o Poder Judiciário Trabalhista são pessoas portadoras da justiça gratuita, são pessoas hipossuficientes, são pessoas que estão buscando verbas de natureza salarial, são pessoas que foram mandadas embora sem receber os seus valores. Que, olha só, eu costumo sempre falar uma coisa, o direito do trabalho regulamenta a vida, porque um ser humano sem salário, ele não sobrevive. Ele não tem alimento, ele não tem saúde, ele não tem como se cuidar, ele não tem teto para morar, é isso aí, ele não tem dignidade. Então a maioria das pessoas que vão para a justiça do trabalho, elas estão em busca de quê? Da sua sobrevivência. Então 95% ali são hipossuficientes. Poucos estão trabalhando e processando trabalhando, ganhando um salário razoável, que passa da hipossuficiência. E aí o STF pensou o seguinte, vamos declarar parcialmente inconstitucional esse artigo, os portadores da justiça gratuita não poderão mais ser condenados em honorários advocatícios sucumbenciais. Só que eles deixaram a entender no julgamento que, tendo notícia que a situação financeira desse empregado melhorou, ou seja, ele deixou de ser hipossuficiente, ele pagará. Exemplo,
eu sou hipossuficiente, ingressei na justiça, estou cobrando 1 milhão. Eu sou hipossuficiente. Só que dessa ação eu ganhei 700 mil. Automaticamente, pelo entendimento, deixei de ser. Então, nessa situação, você pode me cobrar os honorários sucumbenciais do que eu sucumbi. Porque as sentenças, geralmente, são parcialmente procedentes. Então, ambos ganham e ambos perdem. Então, por isso que a gente fala que, de repente, vai ter uma sucumbência recíproca. Não pode ter a compensação desses honorários. Ou seja, a doutora ficar com dela e eu ficar com o meu. Não pode. Realmente tem que existir o pagamento. Então, eu vejo, gente, que essa decisão da STF, ela olhou para o empregado, ela olhou para o hipossuficiente, ela respeitou a gratuidade de justiça, ela respeitou o princípio da justiça gratuita, ela respeitou a Constituição Federal. Mas, automaticamente, o princípio da isonomia, como é que ficou? O princípio da igualdade dos advogados. O advogado do empregado é diferente do advogado do empregador? São profissões iguais. Então, nós estamos aqui, né, falando dos profissionais da advocacia, e se eu falar para você que eu concordo 100% com esse entendimento, não. Eu acho que isso trouxe uma conscientização dos advogados, que na hora de realizar uma petição inicial, fazer ali a causa de pedido, o seu pedido, analisar o que realmente aquela pessoa tinha de direito. E não fazer uma petição da forma que a gente via antigamente, com vários pedidos que não eram comprovados e não tinha nenhuma consequência jurídica. Doutora, sabe o que acontecia muito também? Às vezes o próprio cliente, né? E aí esse critério ficou muito maior entre a advocacia, o próprio atendimento ao cliente, porque todos os advogados já devem ter passado por algum tipo de situação, de você atender o cliente te passar uma situação. Sendo que quando você chega na audiência de instrução e julgamento, que você tem acesso à defesa, você vê que é totalmente contrário àquilo que foi passado. Né? Então você é surpreendido ali por uma outra situação a qual você não esperava. Né? E aí você está praticamente ali perdendo o processo. Então, eu acho que após a reforma, eu acho que houve esse critério até no atendimento o empregado ficou com medo ficou com medo de mentir. Você falava assim, ó, se você mentir, você vai ser condenado a honorários sucumbenciais. Ele falava a verdade. E na sua entrevista, acho que a maioria dos colegas começaram a fazer assinar, como eu fazia aquela entrevista, olha, assina aqui tudo que você está me contando, né, para passar ali para o seu cliente a responsabilidade dele nessa questão. E aí, doutora, na questão inicial, né, do artigo 791, era assim, a parte teria que pagar se ela obtivesse créditos ali no processo, ou ainda que fosse em outro processo. E aí eu concordava, como a doutora falou. Digamos que a parte ganhou ali naquele processo, como eu tive uma situação que aconteceu da parte ter ganho 20 mil reais na ação, né? Só que ela perdeu parte dos pedidos e foi condenada a pagar honorários para mim. Os meus honorários são de natureza, né, salarial também. Eu preciso dos meus honorários para sobreviver, né? E por que não compensar, né? Da parte que venceu em parte do processo, tem crédito para receber ali, né? Então, assim, eu discordo também nesse tocante. Agora, dificultar, como era no início também, né? Da parte, ainda que fosse beneficiário da gratuidade de justiça e não vencesse nada, ainda ser obrigado a pagar, aí eu acho doloroso, né? Eu acho doloroso pro empregado, pro trabalhador. Eu acho que deveria ter metido essa parte que eu comentei. Isso, essa parte. Se a pessoa não tiver condição, deixa em causa suspensiva de 2 anos. Exato. Até de investigar se ela tem condição, se a situação, né, financeira dela. Muitos advogados nem se dariam o trabalho de fazer isso. Só que quando impede ele de buscar ou então pega o valor dele de outro processo para abater uma dívida antiga, aí eu entendo que viola assim, o acesso à justiça, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, porque são causas diferentes, são demandas diferentes, não deveria usar o valor de uma dívida de uma demanda para abater em outra. Mas essa causa suspensiva de 2 anos eu sou favorável, porque assim, se ficasse dessa forma, a pessoa que é portadora da justiça gratuita, que não tinha condição, ela não ia pagar. Exatamente. Qual o seu entendimento, doutora Cristiane, referente a esse tema? Qual a sua opinião? O que a senhora implementa? Bom, eu concordo que é justo cobrar os honorários, porque como a doutora Elizabeth falou, é o salário do advogado, né? Okay. E aí não seria justo ganhar a ação e não receber a sucumbência porque fez um trabalho bem feito, né? Bacana.
E engraçado que tem um desequilíbrio bem grande quando a reforma foi elaborada. Nós temos o portador da justiça gratuita sendo condenado a pagar honorários, dentro do texto original, e temos o portador da justiça gratuita quando ele é réu, não pagando garantia do juízo de depósito recursal. O que é o depósito recursal? É uma garantia do juízo que você paga quando você recorre. E só paga quem é condenado em pecúnia. Então, quem é condenado em pecúnia? As pessoas jurídicas de direito, né, privado, pessoas jurídicas de direito público, empregadores. Eles são condenados em pecúnia. Empregado não é regra condenado em pecúnia. Então, olha só, eles pegaram os portadores da justiça gratuita e isentaram de depósito recursal, de pagamento para recorrer, de garantia do juízo para recorrer. E o portador da justiça gratuita condenou em honorários. Então existiu um desequilíbrio, na verdade. Aí agora, com a decisão do STF da DIN 5766, nós tivemos, eles tentaram equilibrar, porque houve esse questionamento: como é que você isenta as empresas portadoras da justiça gratuita de pagamento, mas os portadores da justiça gratuita que provocam o Poder Judiciário condenam-se em honorários? Mas como a gente está conversando sobre advocacia, eu entendo que para a advocacia isso não foi benéfico. Porque você traz uma violação ao princípio da isonomia, você trata o advogado da empresa diferente do advogado de empregado. Então, como eu advogo também para a empresa, eu quero ganhar meus honorários sucumbenciais. O meu trabalho é o mesmo, minha dedicação é a mesma, o amor pela profissão é o mesmo. Então, quando você faz essa separação, acaba violando outro princípio. Então, hoje, poderia ter tido uma decisão mais justa. Hoje, 70% da minha advocacia hoje é para empresas. E essa semana mesmo eu tive 2 sentenças em que eu ganhei honorários e que eu não vou levar os meus honorários. Né? Sim, inclusive, no gabarito dessa última prova da ordem, né, eu sei que tem alunos que vai estar assistindo, futuros advogados, no 37º exame, na contestação, a contestação é feita por uma empresa, advogado da empresa. O gabarito teve pedido de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. Você vê que a FGV, e eu falo isso para meus alunos, coloca honorários, porque vocês são advogados. Você tem que requerer. Eu colocava mesmo antes da reforma, não sei se a doutora colocava. Eu insistia no meu posicionamento, né? Embora nunca ganhasse, né? Mas com a decisão da STF, por ter feito vinculante, né? Vincula todo o Poder Judiciário abaixo dele, vincula também todo o Poder Executivo, só não vincula o nosso Congresso, né? E automaticamente a gente tem que ter uma lei, né, elaborada aí, uma lei ordinária, para tentar derrubar esse entendimento vinculante do STF. Porque o entendimento vinculante do STF, ele vincula todos os processos que estão em andamento. Então, aqueles processos que condenaram empregado a honorários, teve que se adequar ao entendimento do STF. Então, assim, até me causa estranheza o juiz dar honorários para a doutora advogando para a empresa, porque sabe que isso está violando o entendimento do STF. E o Poder Judiciário tem que se submeter ao entendimento vinculante do STF. E mesmo assim ocorreu? Vai caber recurso por parte do advogado da empresa, do empregado. Vai caber recurso no que esteja isso, porque não tem como o empregado acaba que... Não, ele tem como deferir, ele não tem como determinar o pagamento, ele deu a justiça gratuita para ele deferiu honorários para mim, no entanto ele deferiu a justiça gratuita e aí ele não vai ser então tá escrito. Sim, não vai ter não, ele foi condenado em honorários, no entanto defiro diante da ADI a justiça gratuita ao reclamante, ou seja, você ganha, mas você não leva. Você ganha, mas você não leva. É o que acontece na prática. E eu tô falando, e mesmo nesse caso, como eu falei anteriormente, nesse caso desse meu processo, o reclamante tem crédito para receber que a empresa vai ter que pagar. Então, assim, eu acho nesse tocante injusto, né? Porque o reclamante tem crédito para receber, eu tenho honorários deferidos, mas eu não posso receber porque foi dada justiça gratuita. Essa parte de pegar o valor salarial e abater os honorários, eu não sou favorável, não. Eu não sou favorável por conta do que eu disse. É algo que era salário, é algo que era sustento e deveria ter sido pago ao longo do contrato de trabalho. Então... E não está levando nada
nada além disso. Se ele pegar o valor do salário, do sustento dele e pagar os honorários sucumbenciais, eu entendo que isso viola, sim, vários princípios, até o da dignidade da pessoa humana, que você está tirando o mínimo para a pessoa sobreviver. Agora, a parte de deixar aquela dívida por 2 anos para o advogado executar, eu acho que isso deveria ter sido, sim, mantido. De repente, limitar o salário, né? Mas o STF quis dar a entender pra gente na DIN, no julgamento, que se a gente souber que a situação financeira dele melhorou, ganhou na loteria, descobriu que bem ganhou na raro. loteria, aí você pode executar. Por isso que o juiz dá, né, e automaticamente diz que ele é portador, porque nesse momento ele é portador, então você não pode executar. Mas se ele ganhar na loteria, se a situação dele melhorar, aí você pode executar. Mas a decisão, não é, no caso dela, não foi clara em relação a isso, né? Não foi, ela deferiu os honorários de sucumbência, no entanto, defiro a gratuidade de justiça ao reclamante. Ela comentou sobre isso, aí ficando eu enquanto estranhei, o juiz tá simplesmente descumprindo. Ele deferiu, mas deu a gratuidade. E assim, eu acho muito interessante até para quem é aluno, né, também novos profissionais da advocacia, nós temos aí vários advogados iniciantes que com certeza vão assistir. O STF ele tem uma função atípica muito forte de legislar, né? Então, quando a própria lei não é muito clara, cabe a quem pacificar o entendimento? Os tribunais superiores, que têm o intuito de uniformizar a jurisprudência no Brasil. E o TST ele ficou com a mão muito amarrada com a reforma trabalhista. Quem fez a reforma foi muito inteligente, eu sempre falo isso, eu bato palma para quem fez a reforma, porque eles amarraram a mãozinha do TRT, dos TRTs a nível nacional, e amarraram as mãos do TST. Eles disseram o seguinte dentro do artigo 8º da CLT, basicamente eles quiseram dizer isso: TRT, você não pode mais inovar direito, TST, você não pode mais inovar direito, vocês só podem interpretar o que já existe. Então, ou seja, você não vê mais súmula do TST, você não vê mais OJ do TST, que tinha força de norma, tinha força de lei na seara trabalhista. Você vê que desde que a reforma entrou em vigor, nunca mais houve uma súmula do TST, nunca mais houve uma orientação jurisprudencial, por conta do que a reforma proibiu. Você está proibido de inovar, você está proibido de trazer um direito que eu não estou regulamentando. Então agora a gente está esperando o STF, inclusive, decidir como vai ficar as súmulas que tem um posicionamento diferenciado da CLT, que lógico que prevalece a CLT pela reforma, né, de 2017. E desculpe lhe cortar, doutora, essa espera pode impactar em novas mudanças mesmo dentro da reforma, ou seja, a mudança da mudança, como já foi dito aqui? Na verdade, o que muitos juízes estão fazendo? Estão baseando as suas decisões, às vezes, em princípios. Em princípios. O que são princípios? Princípios, quando eu tenho uma controvérsia na legislação, eu vou me basear em princípios para poder fundamentar a minha decisão e para ela ficar mais coerente. Muitos juízes estavam julgando diferente no que tange aos honorários. Tinha juiz condenando empregado, tinha juiz não condenando empregado. E se baseavam em princípios, até que o STF veio, proferiu esse entendimento vinculante e normatizou. Só que aí o que acontece? A gente tem uma omissão do poder que deveria legislar, que é o poder legislativo. E aí entrega na mão do Supremo Tribunal Federal um poder que não é típico dele, é atípico. Nós temos 3 poderes da República, que é o Executivo, o Judiciário e o Legislativo. Eles têm a sua função originária. O Poder Executivo administra, o Poder Judiciário julga, executa as normas e o Poder Legislativo cria. Isso aí, cria as leis. Aí quando você entrega ao poder uma função atípica, ele tem que ter limite. Senão a gente entra no outro tema aí, né, que é o ativismo judicial. Mas o que está acontecendo é isso, estão entregando às mãos do STF a função de legislar, e a reforma já vai fazer 6 anos e a gente tem muitos pontos que ainda precisam ser analisados pelo Supremo Tribunal Federal, entendeu? Tá, e qual, geral, tá? E qual seria o maior objetivo dessa reforma? O maior, o principal? Pelo que eu entendi, é favorecer os advogados, né? Não, mas assim, no que tange ao direito do trabalho, o processo do trabalho. O maior objetivo da reforma é simplesmente quando ela estava em trâmite, a partir de 2016, que ela entrou em trâmite em 2016,
2017 ela foi aprovada nas 2 casas, no outro dia ela foi sancionada pelo presidente, na época era o Michel Temer. Ele estava com pressa para sancionar, quem acompanhou esse trâmite dos projetos de lei sabe disso. E eu assisti uma entrevista na época que o governo atual dizia que a solução para o desemprego no Brasil era a reforma trabalhista. Que eles iam regulamentar inclusive os bicos, né, com trabalho intermitente. Também acordo entre empregador e empregado, né, que foi a previsão do 855, né? Sim, também uma forma de flexibilizar o acordo entre empregador e empregado e flexibilizar justamente as normas com o intuito de gerar mais empregos formais, como eu estava até falando com a doutora aqui antes de iniciarmos aqui o programa, que na prática isso não aconteceu, né? Em números se vê que após 5 anos que esses sonhados empregos formais que iriam ser gerados, eles não ocorreram, né? Até a presente data isso ainda não teve um resultado, né, doutora, positivo em relação a esse intuito, esse objetivo, né? Agora, em relação até a esse acordo entre empregado e empregador, eu achei uma boa introdução também na CLT, que é essa possibilidade de solução entre empregado e empregador através da Justiça do Trabalho. Isso na prática, infelizmente, acontecia de forma meio que irregular, né? Não sei se a doutora concorda, através de lides meio que simuladas, que as pessoas iam ali objetivando uma quitação do contrato de trabalho. E isso veio regulamentar, né? Porque hoje você quer fazer, o empregado quer fazer um acordo com o seu empregador. Então agora tem essa previsão legal, né? Tem os requisitos lá para poder ser feito o acordo extrajudicial, mas você pode chegar a um consenso, né, de um conflito que você tem ali e resolver através do acordo extrajudicial. Então eu achei que foi uma forma boa de introdução que possibilitou essa solução entre empregado e empregador de uma forma mais fácil, né, de uma forma mais célere, e aí você resolver ali de uma forma mais célere. Não sei a doutora, o posicionamento dela. O objetivo para mim da reforma trabalhista no direito do trabalho, o objetivo deles foi criar novos postos de trabalho e emprego, tirar aquele trabalho que era informal e colocar como formal. Por exemplo, o trabalho intermitente, ele é uma nova forma de contratação no Brasil, que você hoje tem carteira assinada, mas você ganha pela hora do salário mínimo ou a hora da categoria profissional que você simplesmente está exercendo. Mas aí eu te pergunto, regulamentar de qualquer forma, pagando 1 hora do salário mínimo, faz as contas, pega o salário mínimo, divide por 30 e depois divide pela quantidade de horas que você vai ver quanto dá. Dá basicamente, sim, eu tô calculadora, mas deve dar R$4 e pouco, R$5. Uma pessoa trabalhar de forma intermitente para ganhar 1 hora do salário mínimo. Então, assim, regulamentar de qualquer forma, será que não é o mesmo que precarizar? Que reduzir, na verdade, porque muita gente começou a mandar embora quem ganhava salário cheio para contratar por hora, entendeu? Para eu manter um garçom no meu restaurante, eu pagava o salário dele cheio, mesmo que um dia de maior movimento fosse quinta, sexta, sábado, domingo. Hoje eu mando ele embora e contrato intermitente quinta, sexta, sábado, domingo. Eu pagando por hora. Então, assim, gerou número gerou. Mas gerou algo que regulamentou e também melhorou a situação financeira do empregado. As pessoas esquecem que o direito do trabalho que movimenta a economia. Eu sou tributarista, eu sei que estão ligados entre si, porque só vai ter uma melhora na economia se você ganhar melhor, para você consumir, para você simplesmente movimentar a economia. Então, enquanto a gente tirar do bolso do trabalhador, a gente também está ferrando com a economia. As pessoas querem reduzir, fizeram uma reforma trabalhista antes de uma reforma tributária. Será que não era melhor uma reforma tributária antes da trabalhista? Porque você tirou do bolso daquele que gera a economia e movimenta o país. Então, assim, no que tange a direito do trabalho, já que a nossa conversa é mais processual com os advogados, eu penso que o intuito deles foi esse, mas não é isso que vem demonstrando. Se você pegar os números da reforma, vai fazer aí aniversário dia 11/11 de 2023, né, que ela entrou em vigor dia 11/11 de 2017, você pode pegar as estatísticas, você vai ver que não gerou nada disso. Pode ter gerado mais trabalho intermitente, mas precarizou aquele trabalhador que ganhava mensalmente um salário mais digno.
E no que tange ao processo do trabalho, eles tiveram o objetivo de organizar a justiça do trabalho. Mas o governo, na época, disse que a justiça do trabalho era a justiça mais cara do Brasil. Por conta dessa situação do portador da justiça gratuita não ter nenhum ônus na justiça. Por exemplo, perícia, a União que paga. Ele vai para a justiça, ele é isento de custas, porque ele é portador da justiça gratuita. E aí a gente entra num outro tema que a gente também queria conversar, que é sobre a condenação em custas do empregado quando ele se ausenta à audiência de conciliação. Antigamente, e eu sou favorável a isso, sabe por quê? Não teve esse... Porque antigamente eu ia para uma audiência e eu chegava na audiência, Walter, cadê o empregado? Cadê o cliente? Cadê o assistido de um NPJ que a gente simplesmente oferece um serviço excelente como advogado, é gratuito, ajuda a defensoria, só que na Justiça do Trabalho não tem defensoria, então a gente faz meio que um trabalho de defensoria pública. E aí eu ia ter audiência sendo advogada de NPJ, que eu comecei a minha profissão sendo advogada de NPJ, eu ia à audiência, cadê o assistido? Chamava o assistido no corredor, o assistido não chegava. Quando eu sentava, o juiz olhava para mim e falava assim, doutora, cadê o autor? Cadê o reclamante? Não veio, excelência. O juiz nem falava mais comigo, ele dizia assim, arquiva o processo e isento de custas. Então a pessoa não tinha nenhuma consequência por faltar. Ela não tinha uma punição, ela não tinha uma sanção. E aí ela me procurava depois, a sentença sem resolução do mérito, a sentença terminativa, não produz, aquela coisa julgada que o impede de procurar a justiça novamente. Aí ela olhava para mim e falava assim, doutora, dá entrada de novo. Ela sabia já que podia dar entrada de novo. E aí a gente dava entrada de novo e ele não tinha nenhuma punição. Lógico que se ele faltar 2 vezes seguidas à audiência de conciliação, nós temos dentro da CLT, que diz que ele sofrerá a pena de percepção de 6 meses. Ele fica impedido de buscar o Poder Judiciário por 6 meses, mas quando ele falta 2 vezes seguidas, consecutivas, à audiência de conciliação. Mas de dinheiro ele não tinha consequência nenhuma, ele não tinha. Ele tinha que faltar outra vez para ele ficar impedido 6 meses de buscar o Poder Judiciário. Mas não era de forma definitiva e ele também não tem condenação em honorários, até porque não pode, em honorários não, perdão, em custas, até porque não pode impedir ele de buscar novamente, a não ser que já tenha prescrito a ação e ele acaba não tendo mais como buscar. E aí, Walter, o que aconteceu? A reforma, ela criou dispositivo dentro do 844 da CLT, dizendo que se o autor faltar à audiência de conciliação, o processo será arquivado e ele será condenado em custas. Ele será condenado em custas mesmo sendo portador da justiça gratuita. E isso vem sendo aplicado na prática. Se ele comprovar em 15 dias, né? 15 dias ele pode justificar a possibilidade de... Então, mas é a sua impossibilidade de se locomover. Depende da doença. Tem às vezes o cliente, eu tava com uma dor na barriga, desculpa, mas isso não te pediu de se locomover. Então o juiz também está negando muito esses atestados que aparecem em 15 dias. Às vezes, se o juiz desconfiar, ele pode mandar ofício para saber se a pessoa realmente foi atendida naquele local. Então as pessoas, eu graças a Deus, eu não tenho essa ausência dos meus clientes, porque eu brinco com eles, eu falo assim, eu posso faltar, você não. Porque eles falam, você vai estar... Eu posso faltar, você não. Porque se você faltar, você vai ser condenado em custas e mesmo sendo portador da justiça gratuita. O STF manteve esse dispositivo constitucional. Ou seja, mexer no bolso... Mexer no bolso traz um pouco, muda comportamento. infelizmente. Faz. E olha só, eu falo para os advogados, principalmente quem está iniciando, faça seu contrato de honorários advocatícios sucumbenciais. Coloca ali como cláusula que se o autor faltar à audiência de conciliação, ele vai pagar seus honorários da petição inicial que foi feita, que foi distribuída, da sua ida à audiência. Advogados iniciantes não costumam fazer isso e aí quando o cliente falta à audiência, você não recebe nada. Porque você trabalhou, não tem nada ali dizendo que você vai ter que receber. Então, faça seu contrato de honorários, porque você trabalhou, você tem que receber. E se ele faltar à audiência de conciliação, ele tem que estar ciente que você é profissional, que você vive dos seus honorários, porque é uma dica importante. Eu, quando comecei a advocacia, eu não tinha essas dicas. Eu não sabia como começar. Né? E o principal é isso. Tem advogado já atuante há anos que não faz contrato de honorários.
que chega na audiência de conciliação, o autor não tá, e depois ele dá a entrada de novo. Ou seja, quem trabalha mal trabalha duas vezes. É verdade. Se você não se resguardar. Nós temos que nos resguardar e nos posicionar nesse sentido. Você chega no correto consultório de uma mesmo. médica, doutora, e fala assim, olha, doutora, hoje eu não estou me sentindo bem, tem como me consultar? O que ela vai falar? Paga a consulta. Paga a consulta. Eu não aceito seu plano, não, paga a consulta. Sim. Por que a gente tem que simplesmente, né? Se submeter a Então, eu trabalhar. acho que isso é uma consciência que a gente precisa trazer para a nossa classe, porque temos que ser unidos no que tange a isso. Porque não adianta eu trazer essa consciência para o cliente, aí ele bate na porta do escritório da doutora, a doutora não, aqui eu dou orientação de graça, fica à vontade, aqui é portas abertas para todo mundo. Automaticamente está tirando de mim. A ética é algo que a gente tem que sempre valorizar. Não adianta a gente estar falando aqui dos benefícios, do retrocesso, se a nossa categoria não se unir, né? Mas eu creio que é uma categoria muito unida, né? Eu, por exemplo, não pego o processo que está com outro advogado, me nego até olhar. Dar uma olhadinha, Dar uma jamais, olhadinha, dar uma não faço olhadinha, procure seu advogado, isso procure mesmo. o colega, aí não está me atendendo, então vai na OAB, Vai que a na OAB vai OAB, localizar. isso Eu mesmo, sempre muito importante. jamais dou olhadinha em processos de colega, porque realmente acho isso um absurdo. Nós estamos falando das custas que a doutora entrou e eu ia E é falar... um ponto positivo que o STF manteve. Manteve, sim. Manteve e eu acho positivo. Também acho positivo, e eu ia falar justamente sobre os honorários periciais e as custas, né? Que no texto inicial da reforma, também os honorários periciais, ainda que a parte fosse beneficiária da justiça gratuita, ela teria, se perdesse ali a perícia, ela teria que arcar com o pagamento daquela perícia, né? Aí, pois bem, uma perícia hoje, você vai pedir uma perícia de insalubridade. Aliás, não sei, né, se vocês têm feito perícia, os peritos deram um salto nos valores dos honorários periciais. Quando o juiz não fala assim, tem certeza que você vai manter, porque sabe que vai demorar. Uma perícia de insalubridade, que antes o perito cobrava, digamos, em torno de R$ 1.500, agora está R$ 4.000, né? Então, é um valor alto para você produzir uma prova. Então, assim, com o texto da reforma, ficou bem complicado de você produzir uma prova pericial Eles no colocaram processo. no ônus do empregado, isso, mesmo sendo portador. Na verdade, eles deram a entender que a União pagaria e depois o empregado restituiria a União, seria tipo um empréstimo. Porque antes da reforma era a União que pagava, tanto que um dos governantes na época deu entrevista falando que a Justiça do Trabalho era mais cara do Brasil por isso. Só que as pessoas da sociedade não entenderam o que ele estava querendo dizer. Nós do direito do trabalho sabíamos que era mais por conta das perícias, porque a União pagava os peritos. E aí o que a reforma fez? Vamos tirar do bolso da União. E aí jogou pro empregado restituir a União depois. Isso o STF declarou inconstitucional. E a União voltou a arcar. Achei positivo. E isso melhora a nossa categoria, porque os reclamantes estavam desistindo de pedir adicional. De pedir o adicional, exatamente, né? Quem paga é a parte sucumbente. Aí, no caso, se o autor ali perdesse a perícia, ele ia ser obrigado a condenar. Então, é o que a doutora falou. No início, né, na reforma, muitos colegas deixaram de fazer esse pedido, né, de um direito, às vezes, muito importante para o empregado. Eu avaliava proporcionalidade. Receio, exatamente. Vale muito? Não vale, então não vou pedir. Mas muitas vezes deixou de pedir por receio, porque, poxa, se eu perder essa perícia aqui, o meu cliente vai ser condenado a pagar essa perícia aqui, cara, é um valor alto, né? Então, eu também achei muito acertada a decisão de voltar. É uma violação ao acesso à justiça. Do acesso à justiça. Trabalhar com periculosidade, com insalubridade, tem que pagar para poder produzir provas. Inclusive, até a OAB trouxe esse tema no mandato de segurança que ela cobrou no 36º exame. Como a gente está tendo aí alunos assistindo provavelmente, é importante também frisar, porque o que a gente conversa aqui vale também por uma prova, vale por uma vida prática também, não somente, né? As pessoas às vezes, isso é papo para advogado. Não, isso é papo para estudantes do direito e para advogados atuantes. Tem gente que não é da área trabalhista, mas de repente está interessado em ingressar, é uma área que vale muito a pena, só que você precisa conhecer. A gente não pode entrar numa área sem conhecimento. Automaticamente a gente está colocando nosso nome em jogo. Eu sempre falo, existem profissionais e profissionais em qualquer área. Na advocacia tá difícil? Não, tá. Se você pegar, existem bons contadores e medianos e ruins, médicos bons, médicos medianos, médicos ruins. Então toda área você vai ter. A gente precisa decidir quem a gente quer ser. E para isso a gente precisa se atualizar, estudar.
Um ponto positivo que até a doutora comentou foi o acordo do 855B, né? Da homologação do acordo extrajudicial. O que eles fizeram? Eles permitiram que existisse um acordo feito entre empregado e empregador, a gente elabora uma petição conjunta e cada advogado está pelo seu cliente. Eu estou pela autora, a gente nem chama de autor e réu porque é acordo, a gente chama de requerente. Ela está pela empresa, eu estou pela empregada. A gente se fala no telefone, doutora, eu tenho tal proposta, a gente fecha aquele acordo, cada um assina pelo seu cliente, levamos a homologação do Poder Judiciário. Em 15 dias, pela reforma, tem que homologar, sabendo que na prática não é isso. O juiz pode designar uma audiência, que é o que a maioria faz, para saber se realmente a empregada quer fazer aquele acordo, e a gente fecha um acordo, mas já existiu uma petição conjunta ali, já falando sobre os termos do acordo. É interessante que a reforma ela quis diminuir os processos na Justiça do Trabalho, isso é fato. Um ponto é esse, que você já entra consensual, a petição é conjunta. Olha, vocês advogados, vocês precisam às vezes sentir o seu cliente. Se o empregado chega para mim, ele fala assim: olha, doutor, o meu empregador sempre foi gente fina, ele sempre pagou meus direitos, só que ele de um tempo para cá começou a passar dificuldade financeira e ele falou que não tem condição de pagar os meus valores à vista. Quando ele fala isso para mim, eu na hora vou entrar em contato com a empresa. Sim. Porque se a empresa sempre foi uma boa empresa e agora está passando dificuldade, só não pagou ele porque está passando dificuldade. Vamos ver se a gente fecha um acordo. Sim. Só que tem advogado que tudo é Não judicializar, vamos pro litigioso. Lógico que você pode judicializar e deve, para homologar e ter força de decisão, de título executivo judicial, porque se não pagar a gente executa. Mas você pode já entrar no consenso. Isso respeita a celeridade, você ganha seus honorários mais rápido. E a parte que está precisando com certeza, a parte que está precisando. Então são vários fatores. Só que a gente não vê isso. Muitos advogados já querem já politizar. Bota no litigioso, se quiser fazer acordo, faz na audiência de conciliação. O que custa você ligar para a empresa, eu sou advogado da sua empregada, que você desligou sem justa causa, ela comentou que você está passando situação de fezeira. Tem como fechar um acordo? Tem o contato do seu advogado? E aí muitas das vezes a gente consegue fazer um acordo e levar a homologação trazendo esse ponto positivo, um ponto muito positivo para a nossa categoria profissional. E isso faz com que a gente ganhe tempo, porque muitos processos são muito demorados. A gente precisa saber fazer o processo e saber analisar o tempo que ele pode durar. Uma coisa que eu acho positivo também da reforma foi a necessidade de liquidar os pedidos. Eu não achei negativo. Teve gente que, meu Deus, vou ter que fazer cálculo na petição inicial. Eu achei super positivo, porque hoje os advogados calculando antes, eles vão para uma audiência de conciliação e não vão prejudicar o cliente deles. Porque eu já vi, Valter, gente ter direito a 500 mil, pessoa ter direito a 500 mil e eu pela empresa oferecer 50 e o advogado aceitar. Porque não tem noção do valor. Não. E eu, tipo assim, caraca, eu aceitou 50, tem direito a 500. Mas eu tô pela empresa. Do empregador, quando eu sair, me dá um abraço apertado, me agradecer absurdamente. Porque ele falou, Catiane, mas ela tinha direito a muito mais. Eu falei, mas o advogado dela convenceu ela a aceitar. Isso era o que acontecia antes. E a acordo é irrecorrível, Walter. Não cabe recurso. Tem força de decisão irrecorrível. Então, se essa senhora que saiu daquela sala consultasse outro e descobrisse que eu foi prejudicada, já era, não pode mais. Salvo ação rescisória, que não é o caso dela. Antes da reforma, apenas por isso era obrigatória a liquidação. Com a reforma, passou a ser obrigatório você liquidar todos os pedidos. Aí eu falo que na prática, eu sempre liquidei os meus pedidos, né, fazendo por estimativa, obviamente, não aquele cálculo do PJ-Calc, né, que é aquele já técnico, né, um cálculo técnico, mas eu sempre calculei todos os meus pedidos, justamente pelo que a doutora falou. Você vai para uma audiência, você tem que ter ali o que efetivamente o seu cliente tem direito para receber naquele processo. Até para frente você tem um parâmetro de acordo. Como é que é? Porque, e aí uma dica para os jovens advogados de novo, é muito ruim você chegar na mesa de audiência e você não tem nenhum parâmetro de acordo. Eu não sei, vou calcular. Então, acho que é mais prático para todo mundo que está envolvido ali na audiência, um juiz que tem uma mega pauta para poder realizar, e você já chegar com o mínimo que você vai fazer de acordo naquele processo, para você poder ter até um poder para negociar ali no momento.
Voltando a falar rapidamente do acordo extrajudicial, né, tem 2 requisitos lá, que as partes têm que estar assistidas por advogados distintos, né? Por advogados distintos. E o que está acontecendo na prática? Não sei se a doutora já ocorreu. Tem magistrado que não está homologando o acordo extrajudicial, por entender que está havendo prejuízo ali para a parte, né? Só que já tem decisão também de segunda instância. Ele não é obrigado a homologar. Ele não é obrigado a homologar, mas já teve decisão. Essa decisão cabe em recurso ordinário. Então já teve decisão, já teve acórdão, anulando, né, no caso, e entendendo que houve vontade das partes e que aquele acordo deve ser homologado, né? Vamos ver a quantas vão andar essa questão dos acordos extrajudiciais. Desde que não viole princípios, né, que não podem ser violados. A fundamentação até foi uma decisão de Minas. E ela entendia que o valor que estava ali era um valor muito inferior até o salário da parte. Então ela entendeu exatamente que ela tinha que ter aquele cuidado ali em homologar, né? Mas o TRT de Minas reformou a decisão dela, entendendo que se há a vontade das partes, que o acordo tem que ser homologado. Então é uma reflexão para nós advogados, né? Primeiro que o acordo extrajudicial, gente, eu acho que depende muito mais da ética de nós, profissionais da advocacia, né? Que você está ali, principalmente pela parte autora, pelo empregado, você tem que ver se aquele acordo... ganhar em cima do que ele ganhar. Então, você tem que ver se aquele acordo... que manda o se aquele acordo corresponde ao que o teu cliente tem direito. Então, eu penso o seguinte, o advogado precisa entender o que é verba de natureza, que é direito, ou seja, que é incontroverso, e o que é controvertido. Se você dividir as verbas de natureza incontroversa e as verbas de natureza controversa, você já faz o cálculo do que você realmente vai ganhar. Porque olha só, eu trabalho de carteira assinada, vamos supor, e aí o empregador nunca me pagou férias. Férias é controvertido ou incontroverso? Incontroverso. Então como que eu vou renunciar a férias? Não tá tem entendendo, como Walter? renunciar. Aí eu te contrato, aí tu faz o cálculo e fala assim, Catiane, você tem direito a 30 mil de férias. Aí você conversa com ela e faz um acordo de 10. Tá entendendo? Então, gente, vamos dividir o que é incontroverso com o que é controvertido. Agora, hora extra. É incontroverso ou controvertido? Então, as horas extras pode ser que eu perca se eu não fizer prova, porque o ônus da prova é meu, em regra. A regra é que o ônus da prova é de quem alega. E se eu estou alegando que eu fiz hora extra, eu vou ter que comprovar. Então, se eu não tenho prova das horas extras, tudo bem. Pode ser até que eu faça um acordo excluindo as horas extras. Agora, o que é incontroverso, FGTS. Outro dia, FGTS, a pessoa tinha 200 mil de FGTS não depositado. Ofereci pela minha empresa que eu estava divulgando 80, o advogado aceitou. Gente, ao contrário, eu sentada, 80 mil não, excelência é incontroverso. Não tem discussão, não vou aceitar, porque é 200 mil de não depósito. Se eu recorrer, eu vou reformar, se você entendeu? Então, gente, é importante que vocês saibam diferenciar, porque a gente está conversando de acordo, e assim, vamos fazer um acordo, petição conjunta, advogados distintos, mas analise o termo desse acordo. Eu, como magistrada, sentada na mesa ali de magistrado, eu não homologo não, acordo assim também não, porque eu sei que é incontroverso, que é controvertido. Assim, discordo totalmente desse acordo do TRT, né? Se eu fosse ministra, né, do TST, eu não daria voto favorável para reformar isso. Nós vamos ver a quantas vão mudar os entendimentos daqui para frente, né? Que aí vai mudando, né? Ainda bem que entendimento regional. Entendeu que tem que prevalecer a manifestação de vontade das partes, né? Sim, mas como você falou, como que vai a manifestação de vontade das partes para renunciar a um direito líquido e certo ali, um direito incontroverso, como foi um direito básico, FGTS, é complicado. Mas é algo positivo para ajudar aí os colegas a ter honorários mais rápido. Eu acho que séria. a Justiça do Trabalho, nós temos muito
processo, mas infelizmente a execução é muito demorada, né? Sim. E aí acaba que se você puder facilitar esses processos mais rápido, ajuda muito a manter. Muita gente fala assim, não vou advogar para trabalhista, acaba indo depois para trabalhista, isso aí eu vejo muito. Hoje eu tive o prazer, né, de participar da inauguração do Sejusc de Duque de Caxias, né, que agora a doutora Camila, que é titular da segunda vara, conseguiu trazer esse Sejusc, e eu creio que vai ajudar muito, né, em solução mais rápida de alguns processos. E também hoje iniciou a Semana Nacional da Conciliação, né? E tomara que tenha bastante acordos aí de processos. Sim, mas você vê, a gente às vezes fecha acordo na execução. Isso, exatamente. Então, tomara que tenha bastante acordos aí. Isso acontece na Justiça do Trabalho, fechar acordo no final e não no início. Mas assim, as execuções que já se arrastam 3, 4 anos, né? E você tá ali perseguindo o patrimônio e não consegue, então... já que a gente está falando de liquidação, existe outro ponto também muito importante, que é a parte quando a decisão transita em julgado, seja um acordo, seja uma sentença, com recurso ou não. E o juiz hoje, hoje é dever dele abrir prazo para as partes se manifestarem sobre a conta liquidada. Antes da reforma, ele poderia, era uma faculdade. Então, o Cris, advogada do autor, disse que ele tem direito a 180 mil. Eu, advogada do réu, fiz o cálculo, arbitrei ali no cálculo, a liquidação por cálculo, por 150. Aí o judiciário homologou a conta em 140, ambos estão conformados. E ambos estão inconformados, não, a Cris está inconformada, eu não, porque eu queria 150 e ele deu 140. Antigamente ele poderia abrir prazo para que ela se manifestasse dessa conta liquidada, hoje não, ele deverá, hoje é obrigatório, então respeita o princípio do contraditório e não para defesa. Então assim, gente, resumindo, eu acho que no processo nós tivemos avanço para os profissionais da advocacia. Tivemos muito, não foi pouco não, a exceção de competência territorial é quem é da área civil, processualista civil, faz a incompetência territorial em preliminar de contestação. De acordo com 337 do CPC, você abre ali na própria contestação uma preliminar e fala da incompetência de território. Na Justiça do Trabalho é diferente, você tem uma peça que sinaliza a exceção de competência e ela é apresentada no prazo de 5 dias a contar da notificação. Então, a reclamada recebeu a notificação, viu que a ação foi proposta no território competente, ela tem 5 dias para poder opor a exceção de competência territorial. E eu acho isso muito positivo, porque antigamente a exceção de competência territorial era protocolada junto com a contestação. Então eu, como advogada de autor, eu só sabia que tinha uma exceção de competência territorial no dia da audiência. Era dança da cadeira, eu ficava chateada, porque você chegava lá, você só abre a defesa na hora. Aí tu sentava, aí quando você abria, excelência tem exceção de competência territorial, ele mesmo já falava. Aí ele dizia assim, doutora, 24 horas improrrogável para responder. A gente tinha 24 horas para responder uma exceção de competência. Advogado teve família, advogado com VIP, advogado não tinha mais nada. Ia só para casa fazer a resposta de exceção de competência territorial. Hoje não, hoje a gente tem prazo também de 5 dias, né? Se tiver de consorte, esse prazo é comum. E você tem mais tranquilidade e você não vai mais à audiência à toa. Eu até brincava, eu vim aqui gastar minha beleza à toa, porque eu tenho 24 horas improrrogável ainda para responder, não vou nem poder fazer mais nada hoje. E eu achava isso um desrespeito. Essa alteração positivo para nós que o advogado tem que ficar alerta, né? Porque antes, você que é advogado da empresa, primeiro sempre alertar o seu cliente para ele te mandar logo a notificação, né? Porque tem cliente que recebe a notificação e fica, vou mandar hoje amanhã. Então, assim que ele receber a notificação, enviar para você. E ficar alerta que você tem 5 dias para entrar com a exceção de incompetência. Porque se você não entrou, precluiu aí o seu direito e aí vai fixar já onde o autor entrou com a ação. Então, fica alerta aí, entrou, viu que a pessoa entrou aí no local errado, né? Trabalhou em Duque de Caxias e entrou com processo lá na capital. Isso acontece direto lá no escritório, né? Então você tem 5 dias para poder entrar fazendo esse requerimento para que o processo venha para Duque de Caxias. Mas aí até que não tem tanto prejuízo, né? Porque a gente está dentro da mesma base territorial que é o Rio de Janeiro. Agora, tu pegar um estado diferente... Doutora, para mim tem, porque com o retorno das audiências presenciais, se marcar uma audiência lá na capital, 8 horas da manhã, eu tenho que sair... Você está vendo o seu lado. Eu falo, tá dentro da mesma base
setorial para a empresa, o preposto se deslocar, então... Mas tem aí, prejuízo. não, eu tô até tocando nesse ponto por conta do recurso, né, do recurso da decisão que acolhe a exceção de competência determinando a remessa dos autos para outro tribunal. A súmula 214, a linha C, fala que cabe recurso, mas só quando acolhe a exceção de competência e determina para outro tribunal. Tem que ser estado diferente. Então, se for município Caxias, município Rio, não vai caber recurso dessa decisão se manter no Rio, entendeu? Mas todas todas declinam, todas são mas se for declinadas. no caso de uma decisão desfavorável. Eu nunca tive, não, tô falando que eu nunca tive realmente decisão desfavorável. Mas hoje esse tema é bem relevante. Tem muitos juízes aceitando no domicílio do autor, principalmente na pandemia. Muitas pessoas não poderiam, né, não podiam viajar e assim, não precisava ser no local da prestação de serviço. Posso falar uma coisa, assim, minha opinião, eu entendo que pode ser no local mais favorável para o autor. Ele já é, muitas das vezes, a pessoa que está sendo prejudicada. Dentro do direito do trabalho, a gente não tem uma relação que é igual, é totalmente desigual. Nós não temos uma relação vertical, nós temos uma relação horizontal. Então, a parte mais forte da relação é o polo passivo. Na maioria das vezes é a empresa, é o empregador. E aí aquele empregado, muitas vezes hipossuficiente, às vezes até doente, por uma situação de acidente de trabalho, e ele ter que se deslocar ao local da prestação de serviço quando ele reside em outro município. Nós temos muitas decisões mantendo no domicílio do autor. Doutora, mas aí eu ouso Muitas discordar, decisões. porque também existem muitas pequenas empresas, né, que estão aí atuando com dificuldade. Aí você imagina, o empregado trabalhou em Duque de Caxias, no Rio, aí foi para São Paulo, decidiu entrar com a ação lá em São Paulo. A empresa não tem condição Mas aí vai ficar a proporcionalidade, vai analisar a então é isso que eu tô falando. de uma empresa Se grande, virar- Itaú. Você pega um banco, o banco está em todos os É. lugares, tem escritório em todos os estados. às Aí vezes fica mais prático, não Tô pode ser que seja pensando numa analisado empresa grande. caso a caso, aí pode até ser que sim. Porque aí para uma aplica empresa essa de médio proporcionalidade. porte, fica difícil, né? Fica muito caro para poder Mas o que eu venho fazer uma percebendo é que os defesa. juízes vêm analisando essa proporcionalidade, de analisar o que é mais benéfico para quem é mais prejudicado, né, diante do processo. É isso, gente. Eu acho que a gente tocou aí nos estamos caminhando pontos. aí. No total, lógico, abordamos muitos pontos aqui extremamente relevantes nessa reforma, mas no total, em média, foram mais de 100. Basicamente mais de 100, só que a grande maioria foi direito do trabalho. A grande maioria foi processo do trabalho, basicamente 30 pontos. Direito material, mais 70 pontos. O objetivo foi a classe relação de emprego, empregado-empregador, dissídio individual, foi regulamentado no processo, mas de forma mais assim, branda, né? Mais tímida. Assim, gente, o objetivo foi bem claro da reforma, no que tange a direito do trabalho, foi diminuir as demandas. Se vocês pegarem uma relação das ações, dos pedidos que eram mais propostos antes da reforma, você vai ver lá número 1, horas extras. Continua sendo hora extra? Continua, mas diminuiu muito. Hoje você tem excluído da jornada de trabalho, carro de confiança, teletrabalho, o trabalhador externo, que já existia, mas foi regulamentado. Lógico que se uma pessoa trabalhar no seu repouso semanal remunerado, o TST já entendeu que ela tem direito à hora extra, mas nós temos um artigo tipificando isso. Impactou muito as horas extras. O intervalo entre a jornada, ele antes, quando eu não gozava o horário de refeição, eu ganhava hora cheia, por exemplo. Até 4 horas não tem intervalo. De 4 às 6, 15 minutos. Acima de 6, você tem 1 hora de intervalo de repouso e alimentação, podendo chegar a 2 se tiver norma coletiva. Antigamente, se você gozasse só 30 minutos de intervalo, tendo que gozar 1 hora, você ganhava a hora cheia de hora extra, mais os 50%. O que a reforma fez? Hoje ela diz que você tem direito ao período suprimido e não ao período correspondente. Hoje você não ganha mais a hora cheia, hoje você ganha só 30 minutos. E por que antes você ganhava a hora cheia? Porque a legislação entendia, a doutrina, a jurisprudência, o TST era muito cuidadoso com isso, que intervalo é norma de segurança de saúde do trabalhador, que o trabalhador só pode trabalhar se ele estiver descansado, se ele estiver alimentado, senão vai aumentar o número de acidentes de trabalho, vai aumentar o número de doenças psicológicas, depressão.
porque é uma coisa que a gente vê o aumento, né? Sim. Por que né, a gente poderia até marcar depois outro, por que as doenças a domicílio geralmente têm essa probabilidade de depressão, né? Porque a pessoa fica dentro de casa o tempo todo. Ela não sai para fazer a refeição, ela não conversa com os amigos. Então o intervalo entre a jornada é muito importante. Ele protege a segurança e a saúde do trabalhador. Aí veio a reforma e suprimiu o intervalo nas horas extras. Agora você não tem mais um período correspondente, agora você só tem um período suprimido. Então se ela chega para mim e fala, doutor, eu não gosto do intervalo. Calma aí, você não gosta nada ou você gosta de alguma coisa? Eu gosto 20 minutos, então você tem direito só a 40 minutos, você não tem mais direito à hora. Então, ou seja, impactou no bolso do trabalhador. Salário, a gente tinha uma classificação no 457, parágrafo 1º, gigante. A gente tinha uma classificação gigante, percentagens, várias coisas. Agora salário é só importância fixa estipulada, gratificação e comissão. Então muita coisa impactou no bolso, mas no que tange a advocacia eu vejo que a gente teve pontos positivos no processo. Depois marca outro bate-papo. Sim. A gente volta para falar de outras situações. Olha, estou tremendamente contente, feliz por este encontro, extremamente esclarecedor. Muito obrigado mesmo pela presença de cada um de vocês, com essas orientações, né, os ouvintes, os seguidores do canal, né, quanta riqueza, quanto conteúdo, né, foi compartilhado aqui. Né, então, realmente quero reforçar esse pedido para você divulgar, para você compartilhar, informe o canal da OAB-DCcast para que você possa participar essas informações esclarecedoras para outras pessoas, para seus amigos. Muita gente que ainda não conhece pode estar se beneficiando com orientações que foram dadas aqui, verdadeiras preciosidades. Muito obrigado. E Eu gostaria de agradecer a presença da doutora Catiane, da doutora Elizabeth, muito obrigada por aceitar o convite. E com certeza foi muito esclarecedor, para mim principalmente, que não tenho conhecimento da área, não atuo na área trabalhista. Então, muito obrigada aí. Espero que tenha sido agregador para as pessoas que estão assistindo também. Eu gostaria de agradecer muito a oportunidade, às doutoras, pelo convite em nome da instituição Estácio de Estado, o NPJ de Duque de Caxias. Tenho certeza que nossos alunos também irão assistir. Aprendizado, conhecimento é algo que a gente precisa realmente buscar. E parabenizar por esse projeto sensacional, que eu acho que só tem realmente a crescer. Agradecer a presença da doutora, especialista na área trabalhista, que também agregou muito aqui o bate-papo. O Walter, muito obrigada. Cristiane, que sempre apoiando aí a instituição nos trabalhos acadêmicos junto ao AB Duque de Caxias. E é isso, gente. Obrigada. Eu quero agradecer também, Walter. Muito obrigada, doutora Cristiane, doutora Catiane. Foi um prazer dividir aqui esse bate-papo com você. E a Comissão de Direito do Trabalho, gente, está aqui, vem participar. A gente tem feito diversas palestras aí, a gente está sempre divulgando no Instagram da OAB Duque de Caxias. Vem os alunos lá da Estácio para participar. Os alunos gostam de direito do trabalho. Vem participar com a gente, tá bom? A ordem é unir e realizar. Isso aí.